Salve, salve, rapaziada. Bom dia a todos. Primeiro, né, quero pedir desculpas por ontem ter cancelado a live pós-jogo. Live pós-jogo de Corinthians e São Paulo. Até deixei um recado antes de começar o jogo. Tava com uma gripe, ainda tô com uma gripe muito forte. E ontem à noite eu tava bem derrubado, pra ser bem sincero. E infelizmente não foi possível fazer a live pós-jogo. Tomei um remedinho, fui descansar, acompanhei o jogo, passei raiva, mas enfim, hoje eu tô um pouquinho melhor, fazer um vídeo falando sobre essa péssima fase do Corinthians. Parabéns ao São Paulo, né? Quebrou o tabu depois de 10 anos. São Paulo que antes da partida de ontem eram 17 partidas. Se eu não me engano, eram 17. Eu tenho os números aqui. Eram 18 partidas, 11 vitórias do Corinthians e 7 empates. Então agora 11 vitórias, 7 empates e uma vitória do São Paulo. Eu até falei no vídeo pós-jogo, acho que foi o pós-jogo do São Paulo, que foi feito no sábado à noite. Eu cheguei até a comentar sobre essa má fase do Corinthians e essa boa fase do São Paulo, que nunca esteve tão próximo de ser quebrado o tabu e foi quebrado. E ontem mesmo, dia do jogo, peraí, né? Antes de mais nada, vou pedir para você se inscrever no canal, curtir o conteúdo, tá? Fortalecer nosso trabalho, nosso projeto, tá? E novamente, pedir desculpas aí por ontem não cumprir com o combinado aí com a nossa audiência. Nossa audiência não é das maiores, mas obviamente eu tenho que ter um respeito por todos vocês, tá bom? Então peço desculpas e espero estar melhor hoje para fazer o pós-jogo do Palmeiras e seguir aqui os conteúdos, tá? Mas hoje de manhã eu já acordei um pouquinho melhor, então já tô fazendo esse vídeo aí falando sobre essa péssima fase do Corinthians e sobre a entrevista do Lucas Veríssimo ontem. Será que essa entrevista do Lucas Veríssimo dá para tirar algumas coisas que mostram o porquê o Corinthians está nessa péssima fase? Enfim, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quero que você comente aqui, quero saber seu comentário, tá bom? E antes de mais nada, falar sobre a rifa do R-City, tá? A rifa do nosso canal aqui. O prêmio é uma camisa oficial do seu time de coração ou R$ 300 no Pix por apenas 50 centavos, tá? O link tá na descrição aqui do vídeo. Então você clica lá, escolhe um número e está fazendo parte do sorteio por apenas uma moedinha de 50 centavos. Além de concorrer a esse baita prêmio que o R-City vai proporcionar aí ao sorteado. Esses 50 centavos ajuda muito no crescimento do nosso canal, tá bom? Então, muito obrigado aí aos amigos que estão ajudando aí na rifa do R-City. Boa sorte a todos, tá bom? Então é isso. Vai parecer repetitivo, mas mais um péssimo jogo do Corinthians. O Corinthians não entrou em campo novamente. O primeiro tempo, o São Paulo já estava muito superior. E no finzinho do jogo, o Caetano é moleque, né, não é ofensivo o que eu tô querendo dizer, mas é pela idade dele, é um jovem jogador do Corinthians, caiu na pilha do jogo. Tem jogador que acha que é mais homem que o outro, que é mais, enfim, que é mais macho mesmo que o outro, agredindo, empurrando, e o Caetano caiu nessa pilha, deu um tapa, deu um soco ali no Luciano. O VAR pegou a situação e acabou expulsando o zagueiro corintiano. Nem é tão moleque assim, né, Caetano? 24 anos já dá pra ter um pouquinho de ciência, né? Já dá pra entender o tamanho do jogo e não cair nessa pilha, ainda mais você sendo zagueiro. Enfim, foi expulso, já tava 1-0 pro São Paulo, aí desandou de vez, né? Só dava São Paulo pressionava muito. Acho que todo mundo que tá vendo esse vídeo já acompanhou melhores momentos, já sabe o que aconteceu no jogo. Só deu São Paulo. No finzinho do jogo, Mano Menezes colocou os moleques da base. E aí sim, o Corinthians, ele não tinha técnica. O time do Corinthians, ele não tem nada de criatividade. O time do Corinthians parece que não treina durante a semana. Essa é a impressão que me passa.
e o time do Corinthians, ele muito mal na partida, mas aí no fim do jogo, aquela vontade da molecada da base e chuveirinho na área e o Wesley ali tentando em velocidade, né, um jogador ali que tem uma certa habilidade, tem um potencial para quebrar linhas defensivas, e o Corinthians até chegou a marcar um gol, marcou com o Arthur, cria da base, né, marcou um golaço inclusive ali, pegou muito bem na bola, indefensável para o Rafael, e ainda deu uma certa esperança de manter o tabu, que não foi o que aconteceu, né, o Corinthians acabou derrotado, 4 partidas nesse Campeonato Paulista, 3 derrotas e uma vitória apenas na estreia contra o Guarani. E tem vídeo aqui do pós-jogo de Corinthians e Guarani também, se você quiser, vai lá. Porque é bom, né, ver o que aconteceu antes, porque vai falar: "Ah, ele tá falando agora que tá dando a merda". Mas não, eu já falei nesse primeiro jogo contra o Guarani, venceu, mas não convenceu, tem muita coisa pra mudar. O Maicon não fez nada, o Maicon é um morto dentro de campo, o Yuri Alberto também tá deixando muito a desejar. Yuri Alberto que acabou minha paciência com ele também, o Yuri Alberto eu dei muita moral, eu acreditei pelo primeiro ano que ele fez lá quando o treinador era o Vitor Pereira, ele teve um péssimo ano passado, eu ainda relevei, falei: "Pô, um momento difícil, vamos ver nessa temporada". "Pô, Yuri Alberto, você não tá conseguindo dominar uma bola, meu irmão". Pô, aí é foda, aí é básico, né, você joga a bola desde que você é criança, desde que você entende por gente, você tem essa profissão. Pô, aí é demais, tem pressão, eu entendo tudo isso, mas, pô, não dá mais. Não dá mais o Yuri Alberto. O Mano Menezes também que, xinga o Ranielli, fala mal do Cuiabá, né, xinga não, né, ele falou do Ranielli que estava tentando chutar de fora da área, que ele estava achando que estava no Cuiabá, que lá era Corinthians. Ranielli dos contratados é o que mais tá tentando fazer alguma coisa, dos que já jogaram, né. O Raniel é o que tá mais se dedicando dentro de campo, é o que mais tem vontade, é o que mais entendeu o que significa jogar com a camisa do Corinthians. Só que no pé dos medalhões você não pega, né. O Maicon você não xinga, o Maicon você nem tira de campo, aquela ameba que não faz merda nenhuma dentro de campo, que anda, que não ataca, que não defende, que não faz bosta nenhuma. Ah, desculpa o palavreado aí pra minha audiência, mas o Mano Menezes ele mexe com quem ainda tá buscando lugar ao sol, com todo respeito ao Ranielli, respeito inclusive e elogio, porque é o que jogou melhor na partida de ontem, vem jogando bem, mesmo com as derrotas aí, o Ranielli é um cara que tem vontade dentro de campo, parabéns. O Ranielli entendeu o que significa jogar com a camisa do Corinthians. Agora Maicon, Matias Rojas, Fausto Vera, o Fausto Vera é um argentino sem raça, o Corinthians conseguiu contratar um argentino que não tem raça. Que não tem vontade dentro de campo. Eu entendo que tudo isso, o Maicon, o Fausto Vera, tudo faz parte da diretoria anterior. Só que o seu Augusto Melo tem culpa no cartório também. Pegou agora, pegou essa herança maldita do Duílio, mas ele tem responsabilidade. O título desse vídeo, né, tá falando atrasos de salário justificam a má fase do Corinthians. O Lucas Veríssimo, ele falou ontem na Vou dar os créditos aqui, inclusive, no canal do Benja. Eu vi pelo canal do Benja, eu vi que ele falou em outros lugares, mas eu vi pelo canal do Benja. O Lucas Veríssimo, ele falou que o Corinthians nunca ele ficou 6 meses no Corinthians, o Corinthians não pagou um mês de direito de imagem, que faz parte do salário. Pagou o que estava em carteira, só que o direito de imagem é uma parte do salário do jogador. 6 meses o Corinthians não pagou. Será que isso justifica? O time do Corinthians não tem vontade nenhuma dentro de campo. Será que esse atraso de salário porque se o Lucas Veríssimo tá atrasado, subentende-se que outros jogadores também estão com o salário com os direitos de imagem atrasados, que são salários. Vocês estão me entendendo, né. Será será que essa má vontade, esse pé mole o Fausto Vera teve uma jogada ontem pelo lado esquerdo, lá do ataque, se eu não me engano foi com o Wellington Rato. O cara dividindo com o pé mole. Puta que pariu. Então,
Se os salários estão atrasados, enfim, é que é difícil que mistura o lado torcedor e o lado que tenta ser um pouquinho sensato, porque ninguém merece trabalhar sem receber o que foi prometido, ponto, tá. Mas vem, dá a cara e fala, o Matias Rojas foi um que falou de salário, enfim, parece que o do Matias Rojas foi até acertado inclusive, mas será que outros jogadores não estão com salários atrasados também, com direitos de imagem? Porque é muito estranho. O time do Corinthians não é mil maravilhas, tá, gente? O time do Corinthians realmente deixa muito a desejar. Não é o melhor time, eu acho que é um time, depois do jogo de ontem eu fico até um pouco descrente com a possibilidade de um título paulista. Agora o meu foco, que triste falar isso, o Santos estava passando por isso nos últimos anos e a gente viu o que aconteceu. Então o Corinthians ainda tem tempo de mudar isso. Porque agora a minha meta no Paulista é fazer 12 pontos ali, que é uma margem de segurança pra não cair. É a minha perspectiva pra esse Paulista, pra tentar montar um time ali mais ou menos. O Garro parece que estreia no próximo domingo, finalmente, né, depois do Tadieres ali querer mais dinheiro sobre a contratação, e o Corinthians também demorar muito pra querer acionar a FIFA. É muito amadorismo, né, eu acho que nesse caso do Rodrigo Garro teve esse amadorismo aí do Corinthians demorar, porque se o Corinthians estava na razão, o Corinthians tem que acionar a FIFA, tem que ir atrás dos seus direitos e demorou muito. Perdeu 4 rodadas, o Rodrigo Garro não jogou por 4 rodadas por uma diretoria frouxa, tá sendo frouxa nesse início de trabalho. Eu espero que o Augusto Melo e a direção do Corinthians melhore no decorrer do trabalho. Só que tá frouxa. O Mateuzinho é um cara que treinou com o Corinthians e eles não tinham analisado as cláusulas de contrato. Pô, gente, isso aí é coisa de juvenil. O Lucas Veríssimo eu não vou nem falar porque tem 2 lados a história. O Corinthians diz que enviou o contrato e que não teve um retorno de assinatura. O Lucas Veríssimo diz que foi o contrário. Aí o Corinthians mandou prints de e-mails, né, que enviou pro empresário do Lucas Veríssimo. Então, nisso eu não vou me meter, tá. Mas do Mateuzinho, claramente foi um ato juvenil da diretoria, um ato que mostra que a diretoria tá perdida nesse início de trabalho. E eu acho que o melhor reforço, na minha opinião, eu acho que muita gente vai discordar, se realmente tem salários atrasados, tá com o maior patrocínio do outra ramelada, né, o patrocínio. O maior patrocínio do Brasil, a empresa vai pagar a multa, né, que foi o que foi dito na coletiva. A gente acompanhou a coletiva aí do patrocinador do Corinthians aqui no R-City, também tá no canal. E no fim das contas sai do bolso do Corinthians, então Augusto Melo, ele mentiu. Não é possível que ele não tinha essa informação, ele mentiu pra torcida. Ele tratou o torcedor como otário. Ele me tratou como otário, ele tratou você, torcedor, como um otário. E a gente acreditou na palavra do Augusto Melo. Então vamos lá. Eh, o Corinthians com esses valores que estão entrando, é o time que vai arrecadar mais com a camisa, acerta os salários. Ninguém vai jogar satisfeito com o salário atrasado. Acertou os salários, sobrou uma grana, essa é a minha opinião, tá, um vídeo totalmente opinativo. Aí sim, vai no mercado, procura um jogador, uma peça que o elenco precisa. Algumas peças, eu acho que merecem elogios que chegaram. O Félix Torres, ele vem mostrando ser um bom zagueiro. Ontem não é nem parâmetro, que ontem ninguém jogou merda nenhuma, tá. O o lateral esquerdo do Corinthians, fugiu o nome, mas tá aqui na minha anotação. O equatoriano Diego Palacios se lesionou na primeira partida contra o São Bernardo, mas os poucos minutos que ele teve dentro de campo, parece ser um bom jogador, um cara que apoia bastante ofensivamente, então é um cara que eu tô botando uma fé aí quando voltar de lesão. O Ranielli, bons jogos do Ranielli, vem sendo injustiçado pelo Mano Menezes, inclusive foi sacado ontem da partida, estava jogando muita bola, era o melhor jogador do Corinthians. Não sei se estava cansado, se pediu para ser substituído, mas o Mano Menezes tá sendo fanfarrão nesse sentido. E
Tá previsto alguns jogadores, o Hugo é bom defensivamente, mas também não apoia nada, ele é bom para algum jogo, assim, que necessite de um reforço defensivo, mas não é um cara ali também que para jogos contra equipes, assim, menores, equipes mais fracas que o Corinthians, eu não acho, boa a escalação do Hugo, porque é um cara que não vai apoiar do lado esquerdo, o Corinthians vai ter um lado esquerdo morto. Então é isso, falar do Mano Menezes também, o Mano Menezes que falou muita besteira, principalmente do Raniel, eu acho que o do burro, né, que ele chamou o Yuri Alberto, até passa, eu acho que é coisa do jogo, dentro da partida você acaba xingando o jogador, um jogador xinga o outro, faz parte, tá? Isso aí eu não vejo como nada demais. Mas numa coletiva de imprensa, ele dá uma cutucada no Ranieri, isso aí acaba com o elenco. E eu tô com a impressão que o Mano Menezes ele perdeu o grupo. Ele vai precisar fazer alguma coisa, até porque eu acho que o Corinthians ele não, o Corinthians não, né, o mercado não tem algum treinador aí bom disponível, eu não me recordo, tá. Eh, e o Mano Menezes tá cometendo a grande falha que o Luxemburgo cometeu em inúmeras vezes, acreditar em medalhões, deixar os medalhões que não estão fazendo nada dentro de campo. Acho que tirando o Yuri Alberto que ele sacou, pô, deixar o Maicon dentro de campo pra mim é inexplicável. Foi inexplicável o que aconteceu ontem. Então, o Maicon tem que sair desse time, o Yuri Alberto tem que sair desse time. Põe um ataque mais veloz, o Wesley e Romero jogando juntos. Não vai ter uma referência dentro da área, mas vai ter um cara que é um bom quebrador de linhas, é um cara que é driblador, oscila, é verdade, o Wesley é muito jovem, mas é um cara que tem vontade, é um cara que tem técnica, é um cara que sabe dominar uma bola. Hoje, para jogar no ataque do Corinthians, precisa saber o básico, dominar a bola. O Yuri Alberto não tá conseguindo dominar uma bola. Então, ontem ele ainda chutou uma bola na trave, mas foi o único lance dele. O Corinthians ele não joga uma boa partida. Eu acho que a última boa partida que o Corinthians jogou foi quando o Roger Guedes ainda estava no Corinthians. Eu acho que o Roger Guedes saiu já tem mais de 6 meses. Então o Corinthians precisa mudar. Se tiver salários atrasados, né? É como eu disse anteriormente, eu acho que o Corinthians ele tem que acertar os salários. Eu acho que o principal reforço é deixar o salário de todo mundo em dia. Que aí todo mundo com o salário em dia, eu acho que todo mundo vai entregar o máximo. É aquela frase do Vampeta, né? Finge que paga, finge que joga. E tem muito jogador que parece que tá correndo com o freio de mão puxado. Eu não tenho a informação se todos os jogadores estão com salários atrasados. Eu tô me baseando no que o Lucas Veríssimo falou. Eu acho que se o Lucas Veríssimo tá atrasado, outros jogadores também estão atrasados, né? Porque o Lucas Veríssimo não tá atrasado desde que ele saiu do Corinthians, tá atrasado há um semestre. Então o Corinthians deve estar devendo muito para os seus jogadores. Então, Corinthians, Augusto Melo, Rubão, que também. Rubão foi o dirigente que rebaixou o Corinthians em 2007, né? E o caminho tá sendo escrito novamente. Então precisa ser mudado, o cenário precisa ser, replanejado. Então, eu acho que o principal reforço é esse. Paga todo mundo que deve do elenco. Deixa todo mundo certinho com as finanças, né, com seus salários. Pode ter certeza que aí todo mundo vai querer correr mais, vai querer jogar mais. Rodrigo Garro talvez estreia domingo. Eu acho que um jogador também não faz toda essa diferença. Não é o Messi, não é o Riquelme, não é o Ronaldinho Gaúcho, o Neymar. Enfim, é o Rodrigo Garro. Então a gente também não pode esperar que um cara vai mudar tanto o time. Espero que eu esteja errado, mas eu não acredito que um cara vai resolver uma partida sozinho, se o elenco em geral não tá fazendo nada. Mudanças precisam ser feitas. O reserva do Maicon não, enfim, o reserva do Maicon não tem a mesma qualidade técnica que o Maicon. Tudo bem, o Michael tem qualidade técnica, a gente viu em 2017 ele foi muito importante no título brasileiro, mas é um cara que não quer mais jogar bola, a vontade que parece é essa. O cara é morto dentro de campo. Põe alguém do banco que tá roendo osso, algum menino da base, enquanto não chega alguém, vale mais a pena. O Yuri Alberto também, já dei minha opinião aqui, acho que tem que sacar o Yuri Alberto e pôr o Wesley, ter um ataque um pouco mais veloz, um ataque com mais qualidade técnica, né, o Wesley é um cara driblador, vai oscilar, é normal,
mas eu prefiro um cara que oscile e que tente, que tenha mais qualidade do que o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, infelizmente, minha paciência acabou com ele. Eu acho que ele não tem clima mais pro Corinthians. Pedro Raul talvez tá chegando aí, vamos ver nos próximos dias, mas é um cara também que não vive boa fase no futebol mexicano, não foi bem no Vasco. Vamos ter que torcer. Obviamente vamos ter que torcer, vamos ter que apoiar, mas a coisa tá muito feia no Corinthians, pelo jeito o Augusto Melo chegou e poucas coisas mudaram. Se não pagaram 6 meses de salário do Lucas Veríssimo, tem muita gente aí que tá com valores pendentes aí do time. Então acho que o Augusto Melo, a primeira coisa que ele tem que fazer é apagar o incêndio que tá dentro do time. Não querer buscar no mercado, não querer mostrar pra torcida, querer... Ah, falou de Gabigol. Como ia trazer Gabigol? Tá devendo salário pra jogador. Resolve o problema interno. Aí com o que sobrar, se sobrar alguma coisa, aí sim. Vai buscar no mercado peças aí importantes que o Corinthians precisa, que são nítidas. O Corinthians precisa de mais um volante pra escantear o Maicon. O Maicon pra mim tinha que treinar separado. Pé de rato, lixo. Não tá jogando nada. Nada, nada, nada. Não sente o que é a camisa do Corinthians. O Gustavo Henrique tá treinando, tá recuperando a forma física, né? E vamos ver se ele vai ter condições de ser titular no Corinthians. Mas caso não tenha também, já tem que buscar um zagueiro, porque o Caetano é muito. Ele não é muito jovem, mas ele agiu como moleque na partida de ontem. Não é um cara que dá pra pôr confiança. Acabou com qualquer possibilidade do Corinthians, pelo menos, empatar o clássico. Então, é, posições precisam ser revistas no Corinthians. Um atacante. E tentar pôr esses caras pra venda, pra empréstimo. Yuri Alberto, Maicon. Matias Rojas custou muito pro Corinthians, mas também é um cara que não tá fazendo nada. Tá se mantendo no Corinthians pela estreia contra o América Mineiro. Mano Menezes precisa também sentar com o elenco e conversar. Tá nítido que ele perdeu esse elenco. Tá nítido que ele tá queimado com o elenco. Então ele precisa alinhar as ideias com os jogadores. Senão o Corinthians vai brigar para cair no Paulista, vai brigar para não cair no Campeonato Brasileiro e vai ser um ano desesperador. Infelizmente, fazendo esse vídeo aqui, eu como corintiano fazendo esse vídeo com dor no coração e dor no corpo de gripe. Mas é triste, mas é um péssimo início de ano do Corinthians. Um ano que começou cheio de expectativas, cheio de esperanças, com uma mudança na gestão, com novos jogadores no elenco. Os novos jogadores até estão tentando mostrar algo, né? Eu até citei o Félix Torres, o Ranieri, que estão jogando mais, que tem qualidade, é nítido que tem qualidade, mas, meu Deus, os que ficaram. Eu vou falar de novo, é bom ficar bem marcadinho esses nomes. Maicon, Yuri Alberto, Matias Rojas, não dá mais. Não dá mais esses caras no time do Corinthians. O Corinthians precisa buscar novas peças no mercado. Também não dá para contar com a molecada da base. Ontem no segundo tempo, o Corinthians colocou todo mundo da base para jogar. Pô, mas que barca também, hein, mano? Pô, os caras perdendo de 2-0 num clássico contra o São Paulo, quebrando o tabu dentro da Arena Corinthians. É pra fuder os moleque, né? Aí não é pra dar moral. Mas enfim, é mais um vídeo de desabafo aqui. E, e falando um pouquinho dessa derrota, infelizmente eu não consegui fazer o pós-jogo ontem. Seria muito bom, ou talvez não, porque as emoções estariam à flor da pele, mas realmente ontem eu tava muito mal mesmo de gripe. Hoje eu acordei um pouquinho melhor, e hoje se eu tiver melhor, hoje tem o pós-jogo do Abel Ferreira aí, da coletiva do Abel Ferreira, e o pós-jogo do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino. Então espero vocês aí na audiência, tá? Peço desculpas novamente por ontem, tava programada a live, é uma falta de respeito com a nossa audiência, mas infelizmente foram problemas aí maiores. Eu até coloquei, antes até de começar o jogo, eu coloquei o recadinho aí na nossa comunidade no YouTube, que eu não tava muito bem, que infelizmente não daria para fazer a live pós-jogo. Mas é isso. Acho que já dá para falar que o Corinthians tá vivendo uma crise no início dessa temporada. Precisa mudar muito e precisa mudar urgente. O Campeonato Paulista é um campeonato de apenas 12 partidas, é um torneio de tiro curto.
E se não se mexer, já foi 1/3 da competição. Se não se mexer, vai brigar para não cair. O Santos brigou em 2, 3 anos aí para não ser rebaixado no Paulista. O Santos está se reestruturando. Corinthians ainda está em tempo de não precisar passar por essa humilhação, não precisar brigar por um rebaixamento no estadual. Então, primeiro, na minha opinião, precisa ser resolvido os problemas internos. Antes de querer trazer gente de fora, resolve a documentação do Garro para ontem, para ele estrear domingo. Paga os salários de quem tá atrasado. Por pior que seja o jogador que tá dentro do Corinthians, ninguém merece trabalhar sem receber. E aí, pagando em dia, aí eu, como torcedor, me sinto no direito de cobrar mais, questionar mais. Porque se o Lucas Veríssimo tá 6 meses sem receber, quanto tempo será que tá o Cássio sem receber direito de imagem? Quanto tempo será que tá o Yuri Alberto sem receber direito de imagem? O Maicon. São jogadores que eu critico. Tô criticando muito, mas realmente precisam receber. Um contrato foi assinado. Bom ou ruim para o Corinthians, o contrato foi assinado e tem que ser cumprido, tá bom? Vídeo até um pouquinho mais longo do que o normal. Esses vídeos gravados geralmente eu tento fazer de uma maneira mais curta, mas hoje foi até mais um desabafo e uma resenha aqui com os amigos falando sobre esse jogo, tá bom? Se inscreva no canal, você que é novo aqui no R-City, obrigado, seja muito bem-vindo. E se você é da casa, muito obrigado pela audiência e pela companhia de sempre, tá bom? Um grande abraço e à noite tem mais vídeo aqui no R-City. Tamo junto.